Graças a Deus pela bênção da vida, a bênção da salvação. Eu quero levar até você uma palavra que encontra-se no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, logo no início da igreja. Eu quero ler o versículo 9, que diz assim: Então Pedro lhes disse: Porque é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor. Meus irmãos, a igreja estava no início. O apóstolo Paulo não tinha nem se convertido ainda, então estava naquele primeiro fervor. E nós encontramos algo terrível. Havia uma coisa boa na igreja. Como havia muitas perseguições, muitas dificuldades, então a igreja estava naquele fervor. E vendeu propriedade, dá-nos a entender quem tinha propriedade, às vezes mais de uma propriedade, vendia e trazia o dinheiro perante os apóstolos. Era voluntário. Não diz que era obrigado a trazer tudo, a metade, a pessoa trazer com sinceridade, para ajudar os pobres, porque tinha muitas viúvas, muitos que perderam tudo por causa da perseguição. E assim aconteceu com o chamado Barnabé, o homem de bem, e outros. Mas na comunidade, meus irmãos, mesmo na igreja primitiva, nem tudo era muito mais mil maravilhas como nós pensamos. E a palavra fala que tinha um casal, que diz, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ora, meus irmãos, eles venderam a propriedade e retiveram parte do preço. Não tinha desenrolado a mensagem aí, não tinha problema. Mas eles queriam passar como grandes benfeitores. E eles se consertaram entre eles. Vender por tanto, mas diziam que venderam por tanto, venderam menos. E estava dizendo, oh, que casal de bênção, abençoado, ajudar os pobres. E lá veio então o Ananias e trouxe parte para a igreja. Mas, meus irmãos, ninguém engana o Espírito Santo. Pedro, que nessa parte dá a entender que ele estava dirigindo, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele sentiu logo, o Espírito Santo revelou aqui, tem erro. Graças a Deus, irmão, com o Espírito Santo ensina, revela, mostra. E ele diz, tu guardar, vendesse por tanto, por que tu mentisse ao Espírito Santo? Meus irmãos, no desenrolar deste trecho, eles, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Aí tem uma declaração poderosa também, que Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus também. É por isso que nós pregamos a Trindade Divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, a nossa divindade, a nossa Trindade, o nosso Deus é o único Deus. Mas ele subsiste em três pessoas, que é a pessoa do Pai, do Filho, é igual ao homem, é um homem só. Mas ele tem o quê? O corpo, tem a alma, tem o espírito, e ele veio todo faceirinho. E Pedro disse, por que mentiste? Não mentiste aos homens, o Ananias, mas a Deus, que ele mentiu o Espírito Santo. E sabe o que acontece? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que se ouviram.
levantando-se o jovem, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Meus irmãos, graças a Deus que isso não está acontecendo no sentido literal nas nossas igrejas. Senão ia dar muito problema. Ela vai estar se cumprindo espiritualmente. E depois de 2 horas, a palavra passando um espaço de quase 3 horas, lá vem Safira. E Pedro diz, vem cá, vendeste, portanto, aquela realidade? Ah, vendi, portanto, sim. E aí que vem a base da nossa pregação. Então Pedro diz, porque é que entre vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Oh, meus irmãos, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés, expirou. Entrando jovem, acharam na morte e sepultaram junto do seu marido. Meus irmãos, Deus não se engana. O Espírito Santo não se engana. Nós temos que ser sinceros. Não precisava eles ter vendido. E se vender, ele podia ficar com tudo. Não era obrigado a trazer. Mas ele podia dizer, não, Pedro, nós vendemos a nossa propriedade, portanto, mas nós estamos trazendo a metade, uma parte para ajudar, a outra ficamos. Tá bem, não estava enganando. Mas eles fizeram um concerto, um conluio, marido e mulher. Nós vendemos, portanto, e vamos dizer que vendemos, portanto, a outra parte fica conosco. Eles não eram obrigados nem a vender, nem trazer, mas o erro foi no engano. Vamos rapidamente agora. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo está conosco na igreja. Você vê? Não vê, ninguém vê. Eu estou aqui pregando e eu sei que o Espírito Santo está comigo. Ele vai me dando as palavras, vai movendo. Mas eu não vejo, eu não posso tocar nele. Mas ele está aqui. E ele está com você que está me ouvindo também, minha irmã, meu irmão, obreiro. O Espírito Santo está com você. Ele está. Nós temos que fazer a obra de Deus correta, direitinho. A palavra diz que aquele que sabe fazer o bem não faz comece pecado. Ananias e Safira sabiam fazer o bem. E não fizeram, enganaram, morreram. Às vezes nós olhamos assim. O crente ia tão bem. De repente, aí quando tu começa a notar que ele está igual uma árvore que está morrendo, está murchando. O que é que ele fez? O que ele tentou? O Espírito Santo que perdeu a graça, meus irmãos. Eu quero, concluindo, porque o nosso tempo é um pouco limitado para não ficar cansativo para você que está ouvindo. Às vezes tem muito crente que antes do café já está ouvindo a pregação. A gente recebe muitos comentários. Recebe comentário daqui Santa Catarina, de fora. Há poucos dias eu recebi um comentário lá de Londres. Sabe quem era? É irmão Valcido e onde são cantores que moram aqui em Jacinto Machado. E senão nós estamos escutando o programa. E assim acontece. E de vez em quando eu recebo também comentário lá de Laje, Irmã Magali. Recebo comentário lá em Balneário Camboriú. Aliás, Balneário para Praia do Balneário. Me saiu agora. Balneário Barra do Sul. Eu até quero dar um alô para os irmãos de Barra do Sul. Ali está o Oséias e outros, que sempre ouvem o nosso programa. Às vezes tem comentário de pastores. Eu quero dar um alô também para o pastor Ezequiel Machado, nosso vice-presidente, que está sempre escutando. E assim, meus irmãos, é a obra. Nós temos que fazer a obra de Deus direito, com cuidado, muito cuidado. E acontece que Ananias tentaram enganar o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo ninguém pode enganar. Seja o crente novo, o homem, a mulher, o novo convertido, seja o pastor. Aí seja, nas vários graus do homem, não pode enganar o Espírito Santo, ele é santo, é ele que nos impulsiona.
Nós precisamos estar em dia com o Espírito, não fazer conserto para enganar o Espírito Santo, como Pedro disse. Por que vos consertaste para mentir ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Pedro disse, não, Espírito Santo é Deus, Ananias e Safira, é Deus, vocês que estão me ouvindo. Por que vocês fizeram isso? Minhas irmãs, meus irmãos, prezados companheiros, tenhamos muito cuidado, que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele não pode ser tentado, não pode ser enganado, ele vê tudo. Que o Senhor nos abençoe e precisamos do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida para a renovação espiritual, preciso dele para estar pregando agora. Diariamente tem que sair uma mensagem. Eu preciso do toque dele para me ajudar, para ter a mensagem para levar para vocês. Então temos que estar em comunhão com o Espírito Santo. E que o Senhor, o Espírito Santo, vos abençoe maravilhosamente, meus irmãos, dando graça, e que possamos andar com ele, ser fiel a ele. Eu quero orar. Deus bendito, Pai eterno, eu te agradeço pela oportunidade de falar estas palavras e peço pelo poder do Espírito Santo que visite, que alegre o teu servo, a tua serva que estão me ouvindo neste dia. E eu peço tudo isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.